Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos falar sobre o Bagé, que acabou perdendo para o Aimoré, líder da divisão de acesso na noite de sábado no estádio Pedra Moura. E dos dois times que são os primeiros colocados da tabela, acabou somando um ponto em 6. E agora sai para jogar contra o Lajeadense fora de casa. Vamos falar sobre isso a partir de agora no canal Yuri Kogo Dias, Repórter Esportivo. Você que está assistindo o vídeo aí, te inscreve no canal para que cada vez mais este canal potencialize nas redes sociais, no YouTube, e assim o conteúdo do Jaldinegro se espalhe para mais pessoas. Então curta este vídeo também, nos dá essa moral. Deixa algum comentário também opinando sobre o Bagé, sobre o assunto em questão que a gente tem por aqui, ou alguma consideração que tenha a fazer aqui para o canal, beleza? Bueno, vamos falar sobre o Bagé, então, que acabou perdendo para o Aimoré por 1-0 na noite de sábado, noite gelada no estádio Pedra Moura. Um gol de pênalti que foi marcado, um gol de pênalti marcado lá no começo do jogo, aos 5 minutos da primeira etapa, numa atrapalhada ali que teve do zagueiro e capitão Marcos Arthur com o goleiro Arthur. Eu estava no lado oposto do gramado no momento que aconteceu isso, então não tenho como precisamente dizer para vocês o que aconteceu. Acredito que foi uma falha de comunicação entre os dois, porque o Marcos Arthur protegia a bola para o goleiro sair e acabou não acontecendo nenhuma coisa nem outra. E o Ariel, atacante do Aimoré, que é natural de Bagé, acabou roubando a bola e o zagueiro Jaldinegro teve que derrubá-lo. Pênalti convertido, ele mesmo cobrou, e este foi o lance que custou aí então a derrota do Bagé para o Aimoré. O Bagé, no primeiro tempo, teve muita dificuldade contra o Aimoré. Segundo tempo, cresceu no jogo, as modificações surtiram efeito, mas a questão é que não conseguiu vencer o sistema defensivo do Aimoré, que conta com vários jogadores experientes. O goleiro Rodrigo Mamá conseguiu vencer todos os lances do alto, a zaga também venceu todas as disputas com os jogadores do Bagé. O zagueiro Mikael, né, experiente zagueiro Mikael, também teve uma atuação destacada. E é um elenco muito bem rodado, experiente do Aimoré. Não é à toa que está como líder da divisão de acesso e o líder disparado, hoje com 22 pontos. 22 pontos, 6, 7, 8, 9, 0, 1, tô fazendo as contas aqui, 6 pontos à frente do vice-colocado, que é o Inter de Santa Maria. Então é uma vantagem enorme, ainda mais de um líder para um segundo colocado. Então a matemática ela reflete dentro de campo sim. Então foi apenas. O Bagé acabou sofrendo essa derrota, então foi pro líder. Foi pro líder, não foi qualquer derrota. Mas o fato é, e essa questão também que eu estava falando do Marcos Arthur, também foi um lance isolado de toda a trajetória que ele tem no campeonato. O próprio goleiro Arthur também, que já tinha feito uma grande partida contra o Inter Santa Maria. O Bagé segue com a melhor defesa da competição, sofreu apenas 2 gols em 8 jogos, então é um excelente número que tem o sistema defensivo do Bagé. E o Marcos Arthur teve esse lance aí, mas se atrapalhado, mas tem feito grandes jogos pelo Bagé. O Geller, que faz dupla de zaga com ele, também tem feito boas partidas. Tá funcionando o sistema defensivo do Bagé. Foi só esse lance isolado, mas que infelizmente acabou resultando aí na vitória do Aimoré. Bom, uma coisa então o Bagé tem mais 6 jogos pela frente. Acredito que não terá problemas para se classificar para as quartas de final. E também acredito que o Bagé também ainda vai passar entre os 4 primeiros colocados. Então, acredito que o Bagé tem totais chances de passar entre os 4 primeiros colocados. É importante que passe, porque assim vai poder decidir o jogo de volta das quartas de final. Então, acredito que não vai ter esse problema. A questão que a gente precisa pontuar, isso sim, é que o Bagé, quando enfrentou os times da ponta da tabela, teve dificuldades. Isso daí é real. Foi apenas um ponto conquistado em 6 disputados contra Aimoré e Inter de Santa Maria. E os 2 jogos foram no estádio Pedra Moura. Então o Bagé, para a matemática bater e para seguir brigando nas primeiras posições, ele vai ter que recuperar esses pontos em algum jogo fora de casa. E eu não estou falando isso para conseguir se classificar. Eu estou falando isso para ficar nas primeiras posições. O objetivo do Bagé, o Bagé não se contenta apenas em classificar. O objetivo do Bagé é subir. Então a régua da nossa cobrança, ela acaba sendo bem mais alta. Então é importante
que busque esses pontos. Então, os adversários da parte de baixo da tabela, o Bagé cumpriu seu objetivo. Ele venceu todos os jogos que poderia vencer. Não dá para reclamar que desperdiçou pontos. Não, venceu todos os times. Mas quando enfrentou equipes de ponta da tabela, que é o caso do Inter Santa-Maria, vice-líder, atual vice-líder, e o Aimoré, líder isolado, teve dificuldades. Então, se a gente fala em querer brigar para subir para a Série A, vai precisar jogar um pouco mais do que jogou nesses dois jogos. Esse é fato. Ah, Yuri, quando passar para o mata-mata é outro campeonato. Com certeza, com certeza. A gente sempre vê algumas situações aí de times que vão bem na fase classificatória e chegam no mata-mata e afrouxam. Enquanto que tem times que fazem uma campanha mediana, passando ali em sétimo, oitavo lugar, e chegam nos mata-matas e crescem. Tudo vai depender de como vai estar o mental do time do Bagé para os mata-matas. E também a questão física e departamento médico, são vários fatores que influenciam nessa história, né? Mas o que eu tô me referindo não é do jogo de quartas de final. É de um jogo de semifinal, valendo vaga no acesso, Fumaceira. E o Bagé tendo que enfrentar uma dessas equipes aí, a Aimoré ou o Inter Santa-Maria. Se jogar do jeito que foi nessas últimas duas rodadas, vai ter dificuldade. E vai ser complicado. Então precisa ajustar algumas coisas, precisa melhorar algumas coisas para brigar para subir. Então é isso. Classificar eu não vejo nenhum problema. Mas estou falando de subir, estou pensando alto. Precisa ajustar, porque quando enfrentou esses adversários de ponta, teve dificuldade. Mas tem mais 6 jogos pela frente, tem tempo suficiente para isso. Agora vamos falar então sobre como está a preparação para o jogo contra o Lajadense, que é o próximo compromisso de Alvinegro no acesso. E agora o próximo adversário então é o Lajadense, jogo que está agendado para este domingo, às 3 horas da tarde, na Arena Alviazul, em Lajeado. Mais um confronto dificílimo que o Bagé tem. Eu acho que o Bagé pegou os 3 confrontos mais difíceis que podia ter na divisão de acesso na sequência. Então, mas fica tranquilo que agora está fechando então essa sequência aí. Então é um confronto difícil, o Lajadense é uma equipe qualificada que também está brigando ali na parte de cima e joga no seu estádio, onde é difícil tirar pontos do Lajadense dentro do seu estádio. Mas o Bagé vai ter que ir em busca de resultado, né, até para uma derrota em Lajeado, com certeza vai fazer com que o Jaldinegro perca posições na tabela. Talvez fique ainda dentro da zona de classificação, mas aí vai se distanciar um pouquinho dos primeiros colocados. Então é importante, é difícil, a gente sabe, mas é importante pelo menos um empate, pontuar contra o Lajeadense. Claro, se conseguir uma vitória, melhor, mas é importante aí pelo menos trazer um ponto na bagagem aqui para a Rainha da Fronteira. Só que o Bagé vai com alguns desfalques para esta partida. Se por um lado o volante Sampson, que cumpriu suspensão contra o Aimoré, retorna e fica à disposição do técnico, por outro lado o Bagé tem 3 jogadores suspensos. O zagueiro Diego Rocha, que acabou sendo expulso no banco de reservas por reclamação no jogo contra o Aimoré, desfalca. E 2 titulares importantes também desfalcam. O lateral direito Gabriel Biteco tomou o 3º cartão, e o Otávio, atacante que tem sido muito importante ali no setor ofensivo do Bagé, também tomou o 3º amarelo e está fora da partida. O departamento de futebol do Bagé fica no aguardo e fica torcendo que o Marley já esteja de volta para esta partida. Tem um aceno bem positivo para que ele esteja à disposição, que aí se ele estiver para o jogo, vai poder jogar na lateral direita ali no lugar do Biteco. E o Biteco já teve um problema de lesão muscular, ficou afastado de 3 jogos, e foi o Madley que fez a função ali e cumpriu bem a posição. Então o Bagé torce que ele esteja disponível para este confronto. E para o lugar do Otávio aí fica uma dúvida. Pode ser que o técnico Gilson Maciel aposte numa oportunidade para o Vitor Lima, que o atacante recém-chegado no Bagé, que estreou entrando no segundo tempo na partida contra o Aimoré, ou no Edson Silva, que já está no grupo e tem sido opção constante das partidas, sempre entrando no decorrer da segunda etapa. Vamos ver o que o técnico Gilson Maciel vai definir. E a outra questão que fica a dúvida é com relação ao Alan Gonçalves e o Tom Fernandes, goleiro. Como é que está a sua situação no DM? Jogadores que foram desfalques nas últimas 2 rodadas
se o Alan já estará recuperado para essa partida. E, ao meu ver, é o jogador que faz mais falta atualmente nesta equipe. Então, somente ao longo da semana e no acompanhamento dos treinamentos para a gente conseguir dar uma resposta se o Tom volta para o gol e se o Alan volta a fazer a função de segundo volante. Primordial na mecânica do Bagé, a gente pôde perceber que nesses dois jogos, contra o Aimoré e contra o Inter Maria, o time teve bastante dificuldade de criação no meio-campo, bastante dificuldade para desenvolver o jogo. O escape acabou sendo pelas pontas, então isso daí também comprova essa falta de criatividade no meio. E o Alan é um jogador que dá essa movimentação e é importante para isso. Ficamos no aguardo, ao longo da semana a gente vai trazendo as atualizações para vocês. Fechou então, pessoal? Vamos conversando ao longo da semana no canal. Valeu!